de práticas criminosas que a gente coloque aí esses atos, né, esses fatos concretos dentro de um tipo penal. Acho que essa parte é essencial, né? Quando eu havia comentado aí sobre a lei de abuso de autoridade, né, o próprio presidente da República, ele tuitou, né, o respectivo artigo que, de fato, né, de certa forma, enquadra aí os atos, né, do ministro Celso de Mello, as diligências dele no processo, como ilegais. Bom, trocando aí o tema, falando sobre o cometimento de crimes, eu acho que a gente já se alongou bastante sobre o presidente da República e ficou muito claro, né, tanto pela minha fala quanto a do Dr. Augusto, que ainda é precoce falar que houve crime de responsabilidade. E, na verdade, essa é a implicação mais importante, porque, afinal de contas, quando a gente fala de crime de responsabilidade, de impeachment, a gente está falando no julgamento jurídico-político, né? Então, ele é sujeito aí a todas as intempéries e também a todo o oportunismo político inerente à atividade política. Por isso, é muito importante pontuar para a opinião pública qual que é o status do estándar da prova, para usar a expressão que você nos ensinou hoje. Então, nesse momento, não há que se falar em crime de responsabilidade, porque, de fato, não há prova inequívoca do cometimento de ingerência política e investigação policial. Sobre o senhor Weintraub, né, eu imagino que você se refira ao que insinuou, né, o ministro do STF, o senhor Celso de Mello, quando fala em injúria, né, porque em determinado momento da sua fala existe uma associação aí que o ministro faz entre ministros do STF e a palavra vagabundos, né? É muito importante também fazer essa distinção aí para o espectador da CNN, que o crime de injúria ele pressupõe ânimos injuriandi, né? Então, portanto, a intenção de ofender, né? O ânimo de injuriar. E para mim eu não vi ânimo de injuriar, eu vi mais um desânimo, foi um desabafo. Ele fez simplesmente uma colocação jogada aí ao vento de caráter extremamente pessoal num contexto privado. É muito complicado, né? Você imagina se todas as reuniões, né, em diversas esferas, eu sei que a gente está falando aí do poder público, obviamente, mas essas reuniões elas não constituem ato de ofício. Elas não são atos oficiais. Ali você deveria ter, idealmente, né, a gestação de políticas públicas, né, a formulação de políticas públicas. E, a partir daí, né, com o devido processo legal, isso se torna medidas oficiais. Agora, o que um ministro fala entre os seus pares, isso é muito mais protegido pelos artigos aí da Constituição, especialmente de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, do que por qualquer coisa. Aquilo lá não tem caráter oficial, a não ser que depois ele viesse oficialmente e falasse, não, olha, de fato, eu acredito que os ministros do Supremo Tribunal Federal são uns vagabundos. Isso não aconteceu. Então, isso foi uma coisa falada em âmbito privado para os seus pares, protegidos por liberdade de expressão. E seria uma pena se um cidadão privado brasileiro não tivesse direito de fazer esse tipo de desabafo aí entre seus colegas de trabalho, sinceramente.